Saudações, gente bonita. Mata Atlântica de Ouro Preto, Minas Gerais, 8h40 da manhã. Nós estamos indo passear um pouco com os cães. Está um dia bonito, né? Está um dia excelente para passear com os doguinhos. Na verdade são dogões, né? Que cachorro precisa andar, precisa passear, eles gostam. Eles já estão lá na frente, os arteiros. A gente não vai longe, não. Só vai lá embaixo, na área em que no futuro a gente pensa em fazer alguns projetos. Mas enquanto eu sigo com os cães, na verdade já estão bem na minha frente, né? Enquanto eu sigo, vamos trocar umas ideias aqui sobre o que anda acontecendo no mundo. Nós já falamos sobre isso hoje de manhã, inclusive, né? Fizemos um pequeno vídeo, cerca de 1 hora de duração, na verdade nem é tão pequeno assim, explicando que existe um hiato muito grande entre intenção e possibilidade de gesto nas palavras dos dois crápulas mores da humanidade atualmente, né? Doni e Bibi. Mas como assim? Hiato grande entre intenção e possibilidade de gesto. Os planos do Bibi são conhecidos, né? São públicos. Ele quer desocupar primeiro Gaza, depois a Cisjordânia, dos habitantes originais daquelas terras que eles invadiram, certo? Ele quer despovoar aquelas terras. Só que tem um problema grande. O Estado de Israel é uma entidade parasita. E uma coisa interessante sobre entidades parasitas é que elas não funcionam sem hospedeiros, certo? É tipo o câncer. O câncer é uma entidade parasita. Geneticamente o câncer tem um DNA diferente do ser humano, né? Do organismo que ele hospeda. E plantas também, né? Aqui é muito comum erva de passarinho. Erva de passarinho é uma planta parasita. E ela só sobrevive parasitando outra planta. Ela não pode ser transplantada para a terra, sabe? Ela não pode ser simplesmente transplantada, já que ela não tem necessariamente um sistema radicular que permite a ela enfiar as raízes na terra. A raiz dela tem que ser enfiada no tronco de outras plantas. É uma parasita obrigatória. O Estado de Israel funciona mais ou menos... Olha que coisa bonita, gente. Esse é o lugar que a gente pretende ocupar no futuro. Esse ano acho que não vai dar, não. Mas no futuro vai. Sabe, nós vamos fazer uns espaços de hospedagem aqui. Olha que lugar mais bonito, gente. Mas eu amo quando o tempo está aberto, porque dá para ver o esplendor da Mata Atlântica de altitude em toda a sua glória, cara. Porra, é muito bonito. Mas voltando ao caso, o que acontece é o seguinte: Israel é um estado supremacista de apartheid, mas é sobretudo uma entidade colonialista, mais do que imperialista, é uma entidade colonialista obrigatória. Assim como os Estados Unidos, cara, ainda tem água minando. A mina começou no meio da estrada, ainda tem água correndo. Já vai fazer 3º dia que não chove e a água ainda está minando pela estrada. Então o Estado de Israel não sobrevive sem parasitar outra entidade e sem receber dinheiro externo para isso. Porque o Estado de Israel não produz recursos suficientes para sustentar a ocupação ilegal, a repressão aos habitantes originais e a qualquer dissidência. Não se enganem, mesmo se você for judeu, se você for askenazi, se você falar qualquer coisa contra a ocupação, e há vários vídeos de pessoas que ousaram fazer isso, você perde emprego e liberdade. É assim que funciona, certo? Então isso custa caro.
quem banca isso são os Estados Unidos da América e Europa. Ou seja, o restante do Ocidente é que banca essas arbitrariedades. Então Israel não sobrevive sem o apoio financeiro, logístico, militar, técnico dos Estados Unidos e da Europa. Essa é a verdade. E é também um parasita obrigatório. E isso tem um significado geopolítico muito profundo, que nós vamos discutir tão logo eu abro essa porteira. Não, acho que eu já vou chamar os cães. O bobão do Pingo achou que eu ia descer e desceu primeiro. Só que, nossa cara, que lugar difícil, que lama, nem que eu vou entrar no meio desse lamaçal. Não vou de jeito nenhum. Até queria mostrar uns negócios aí pra vocês, mas vou esperar essa quantidade de lama diminuir. Outro dia eu venho e mostro. Por hoje tá bom, né? Vamos voltar. Bolota, bolota. Bom, vamos voltar. Paciência. Até porque o Pingo desceu, não era pra ele ter descido. Oh, meu Deus do céu, cachorro arteiro. Agora ele vai parar lá na cidade. Não, bolota, pra cá, ó. Bolota, bolota. Pra cá. Né? A bolota é uma cã idosa, tadinha. Já tá ficando cega, ela tem bastante idade. Infelizmente, desceram 2 cães e vai subir só a bolota. O Pingo, a arteira adiantado demais, é capaz de parar lá na vila. Com paciência. Mas voltando ao caso. Então Israel é um parasita obrigatório. Não sobrevive sem colonizar alguém. E isso tem implicações profundas, porque Israel expulsando os palestinos, com certeza vai partir para cima ou do Egito, ou do Líbano, ou da Jordânia. Não sobrevive sem estar roubando território e oprimindo a população nativa. Essa é a verdade. Sabe? Não tem como Israel sobreviver como uma entidade estatal normal, dentro dos princípios westphalianos. Isso não existe. Da mesma forma, eu quero relembrar o nosso comentário a respeito das palavras do Dmitry Orlov, que prevê para 2030, que está aí, cara, depois do fim do mandato do Doni, que os Estados Unidos tornem-se no máximo potência regional. E aí ele está falando, como eu diria, ele está dourando a pílula, está usando eufemismo. Porque os Estados Unidos também... aqui ó, o Pingo chegou. Oi, bonitão. Vamos... lá, a bolota tá ali. Agora sim, vamos subir nós 2. Descemos nós 3, né? Vamos subir nós 3. É só uma caminhada. Só um passeio. Só pra gente ver essa paisagem linda, maravilhosa, onde a gente ainda vai fazer vivência. Bom, voltando. Então... a gente tem que considerar o seguinte: os Estados Unidos não sobrevivem como potência regional, porque sobreviver como potência regional implica em aceitar a lei internacional, em viver como Estado normal, mantendo relações normais com outros Estados. E não é assim que os Estados Unidos funcionam. Desde antes da sua fundação, a história dos Estados Unidos tem sido a do roubo de terras, destruição ou opressão da população nativa dessas terras e expansionismo, certo? Compara a área original das 13 colônias com o território dos Estados Unidos hoje. Eles roubaram terra demais dos indígenas, escravizaram populações africanas, roubaram terra dos mexicanos, dos havaianos, dos alascanos, dos espanhóis, dos filipinos, dos polinésios. A história dos Estados Unidos é a história do roubo de terras. Quando termina o expansionismo dito geográfico, colonialista, com a lei do guano, inicia-se o expansionismo imperialista, com os Estados Unidos envolvendo-se em guerras. Primeira Guerra Mundial,
Segunda Guerra Mundial. E depois a constituição do chamado Complexo Industrial Militar, nome bem dado pelo então presidente Dwight Eisenhower, de Guerra Fria, doutrina Truman, né? E de imperialismo puro e simples. Estender os tentáculos pelo mundo inteiro. É assim que os Estados Unidos funcionam, e os Estados Unidos não podem funcionar de outro jeito. Essa planta aqui é a mamona. Ela praticamente não tem celulose. Assim como o mamoeiro, é uma planta que tem muito mais lignina do que celulose. Então não pode ter tronco forte. Perfeito? É a natureza da mamona. Ser uma planta repleta de lignina, com pouca celulose, que cresce rápido, mas que depende mais do crescimento rápido do que da força do caule. Isso aqui é um pé de fumo, nativo. Certo? É outra planta, mais ou menos no mesmo sentido. Muito mais lignina do que celulose, que não pode ter um tronco forte. Os Estados Unidos são assim, a natureza dos Estados Unidos. Não pode operar com planta normal. O que eu acho interessante, vocês estão vendo o bambu ali? O bambu é uma planta que é o contrário do mamoeiro ou da mamoneira. O bambu é uma planta com muita celulose. Por isso ele é forte, ele é firme. Ele se sustenta, ele até verga, mas dificilmente quebra. Se nós formos analisar como é a realidade do mundo de hoje, eu diria que a China é o bambu. E os Estados Unidos é o mamoneiro. A mamona, ela produz um fruto extremamente tóxico, muito venenoso e mortal. Mas ela é fraca. A estrutura dela é fraca. Já o bambu, bom, o bambu, se você colhe o broto, fermenta, claro, né, que tem ácido cianídrico, é até comestível. Planta que você pode usar na construção civil, para fazer móveis e tal, extremamente útil. Elas têm naturezas diferentes. E a natureza dos Estados Unidos é a natureza do próprio capitalismo, assim como a natureza de Israel. E antes deles, a natureza da Europa. A Europa não é um continente rico. Não tem como ser um continente rico. Poucas terras férteis, poucos climas favoráveis, poucas florestas, poucos recursos minerais, naturais, energéticos. Certo? A Europa tornou-se rica copiando a tecnologia de outros povos e roubando a terra desses povos, ou a liberdade dos povos dessas terras roubadas. A Europa também não subsiste, não consegue continuar existindo numa condição normal. Então o que nós estamos falando aqui, a mata que eu falo que está no fundo de casa, é essa. Mata Atlântica, literalmente no fundo da casinha onde eu moro. É sobre isso. Correto? De toda forma, gente, a questão colocada aqui é a seguinte: os Estados Unidos sobrevivem como uma nação normal? Não. A Europa tem como sobreviver como um continente normal? Não. Israel tem a mínima, mais miserável chance de existir dentro de uma situação de normalidade? Não, nenhuma. E é isso. Eles conseguiram subsistir desde o século XVI até o começo do século XXI. Mas o baile dos vampiros, como muito bem disse o Vladimir, está acabando. E não serão declarações ou planos da Rand Corporation que vai mudar isso. É sobre isso e, bom, não é que está tudo bem, mas a tendência é que fique tudo bem. Tenham uma ótima manhã e até mais.